E aí, amigos? Hoje nós iremos falar um pouco dos 10 animais mais mortais do mundo. E eu confesso a vocês que essa lista me deixou um pouco surpreso. Mas desde já, peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like. E vamos então conhecer esses animais tão temidos. Imaginem vocês, em 10º lugar nós temos as abelhas. Quem diria, hein? Mas a mais perigosa delas é a abelha africana, espécie muito agressiva, polinizadora e migratória. Ela veio do leste da África em 1956. Uma pessoa pode ser picada por uma ou centenas de abelhas. No caso de poucas picadas, o quadro clínico pode variar de uma inflamação local até uma forte reação alérgica, o que também é conhecido como choque anafilático. Segundo os dados, morrem 50 pessoas por ano picadas por abelhas. E agora, olha só o 9º lugar, a água-viva. Nadar em áreas densamente povoadas por águas-vivas deve ser evitado, pois as toxinas que elas produzem podem até levar à morte. O contato com a água-viva pode afetar nosso sistema nervoso, as células nervosas e as células que controlam nossos órgãos. Consequentemente, podem causar queimaduras, parada cardíaca e respiratória e até a morte, se a quantidade de neurotoxina inoculada for grande e a vítima não receber o atendimento médico adequado e imediato. E vejam só, 100 pessoas morrem por ano vítimas das águas-vivas. E em 8º lugar nós temos o leão, o rei da selva. Os leões são grandes felinos que vivem em grupos com uma hierarquia bem definida. Enquanto as fêmeas caçam, os machos protegem o grupo. Para proteger seu território, os machos usam a urina como forma de marcar áreas e soltam rugidos altos para alertar e afugentar os animais que invadem seu território. Segundo as estatísticas, 100 pessoas morrem todos os anos de ataques de leões. Ataques de leões a humanos são raros na região, mas há temores de que a falta de comida e água em seu habitat desértico leve a mais incidentes. Esse comportamento é puramente desesperado porque os animais não têm nada para comer. E em 7º lugar nós temos os elefantes. Os elefantes são mamíferos notáveis pelo seu grande tamanho, troncos longos e presas cobiçadas comercialmente. São animais herbívoros, comendo uma grande quantidade de vegetação todos os dias, podendo ingerir mais de 100 kg de ração por dia. Atualmente, 3 espécies ameaçadas foram identificadas: 2 elefantes africanos e um elefante asiático. Os elefantes percorrem grandes distâncias para encontrar comida e água suficiente. Elefantes do deserto em Mali, na África, migram cerca de 480 km por ano, até 60 km por dia em busca de água. De acordo com os pesquisadores do Quênia, África, que publicaram suas descobertas na revista britânica New Science, os elefantes estão atacando cada vez mais frequentemente diferentes grupos de humanos, como uma forma de vingança, pelos anos de destruição de gerações de paquidermes promovidas pelo homem. Os especialistas informaram que, em Uganda, por exemplo, é cada vez maior o número de elefantes que estão bloqueando estradas, destruindo assentamentos e atacando casas, aparentemente sem justificativa ou motivação alguma. E em 6º lugar nós temos o hipopótamo. Os hipopótamos são animais semiaquáticos que são encontrados em grandes e profundos rios e lagos, com pastagens adjacentes em quase todos os países africanos e na Palestina. Os hipopótamos, juntamente com os elefantes e os rinocerontes, são os únicos sobreviventes de uma categoria de mamíferos chamados mega-herbívoros. Vivem em grupos de até 50 indivíduos, liderados por um macho, e podem ficar submersos por até 5 minutos. Durante o dia, eles ficam na água para dormir e manter seus corpos frescos.
e ao entardecer eles procuram terra seca para pastar. Eles têm uma relação superfície-volume que favorece a retenção de calor devido ao seu grande tamanho. Os hipopótamos são animais extremamente territoriais e tendem a atacar humanos e animais que invadam seu habitat. Apesar de sua aparência pacífica, eles superam em número animais mais ferozes como leões e tubarões ao atacar humanos, com a maioria dos ataques ocorrendo quando os hipopótamos estão na água. Os hipopótamos são responsáveis por 500 mortes de pessoas por ano. E em quinto lugar nós temos o crocodilo. Apesar de serem difundidos e estarem no topo da cadeia alimentar, as populações de crocodilos diminuíram à medida que os seres humanos ocuparam o território. Muitas espécies estão ameaçadas pela caça. Os caçadores utilizam as suas valiosas peles para calçados e acessórios, mas também para consumo local da sua carne. Geralmente, os crocodilos habitam lagos, pântanos e rios, mas existem espécies que entram em estuários e até em ambientes marinhos, como o crocodilo americano e o crocodilo de água salgada. Essas espécies possuem glândulas na língua que drenam o excesso de sal. A maioria dos crocodilos é noturna e passa a maior parte do tempo na água. Eles mantêm os olhos e as narinas acima da superfície da água, enquanto a maior parte do corpo fica submersa. O crocodilo é um animal muito traiçoeiro. O ataque é repentino e imprevisível. O crocodilo joga seu corpo para fora da água e agarra a presa com suas poderosas mandíbulas em um piscar de olhos. Os dentes de um crocodilo não são projetados para rasgar a carne, mas sim para segurar a presa enquanto a arrasta para as profundezas do rio e a afoga. E em quarto lugar nós temos o escorpião. O escorpião é um dos animais terrestres invertebrados mais antigos da Terra entre os animais vivos. Eles são artrópodes da classe dos aracnídeos. Esses animais são em torno de 2.000 espécies espalhadas pelo mundo, menos na Antártida. Passam o dia escondidos em lugares escuros, entre frestas ou debaixo de pedras, folhas e troncos, ou enterrados na areia no deserto. São comuns em lugares com entulhos que possuem madeiras e materiais para construção, sendo mais ativos à noite. O escorpião negro e o escorpião palestino amarelo são os mais venenosos. Os escorpiões são responsáveis por 3.250 mortes por ano. E olha só o tamanho do estrago que esse pequeno animalzinho pode fazer. Em terceiro lugar, nós temos a mosca tsetse. Uma simples picada da mosca tsetse e uma pessoa pode morrer dentro de 6 meses, após apresentar sintomas como febre, anemia, dor e problemas neurológicos. A tripanossomíase africana, comumente conhecida como doença do sono, é uma doença parasitária que acomete humanos e animais na região subsaariana. Além de assustar a população, cerca de 70 milhões correm risco de contágio. Este é um grande problema para a saúde pública e para a economia da região, que consome grande parte dos recursos direcionados ao setor em países que já combatem a malária, o HIV e a tuberculose. No Sudão, na República Democrática do Congo e em Angola, a doença atingiu proporções epidêmicas e é a primeira ou a segunda causa de morte, à frente até da AIDS. A mosca tsetse é responsável pela morte de 10.000 pessoas por ano. E em segundo lugar, nós temos as serpentes. Ao contrário da crença popular, poucas espécies de cobras podem prejudicar os seres humanos. As mais temidas delas são as venenosas. As cobras são animais sem pálpebras e com dutos auditivos transparentes que sentem as vibrações da terra através de seus esqueletos. Elas têm línguas bifurcadas com funções táteis e olfativas. Existem alguns critérios básicos para distinguir cobras venenosas e não venenosas. É a presença de uma abertura entre o olho e a narina. Todas as cobras brasileiras com essa abertura são venenosas,
A única exceção a esta regra é a cobra coral. Mas a coral tem um padrão característico de anéis pretos, vermelhos e brancos ou amarelos que não permitem confusão. Corais pretas e brancas ou marrons são encontradas na Amazônia. Portanto, qualquer cobra dessa cor deve ser considerada como perigosa. A cobra mais venenosa do mundo é a taipan. A taipan é considerada a primeira entre as cobras mais venenosas do mundo. Seu veneno hemotóxico é poderoso e complexo, capaz de destruir células sanguíneas, causando hemorragias internas. O veneno da taipan pode matar uma pessoa em menos de 45 minutos. Antes do desenvolvimento dos antídotos, ninguém poderia sobreviver a uma picada de taipan. No entanto, mesmo com o uso do antídoto, a maioria das vítimas deve permanecer em terapia intensiva por muito tempo. As serpentes venenosas, de um modo geral, são responsáveis pela morte de 57 mil pessoas por ano. E agora, em primeiro lugar, para o espanto de todos, nós temos o animal mais mortal do mundo, que é o mosquito. Quando pensamos em animais mortais, é comum vir em mente o leão, a serpente, o tubarão, o hipopótamo ou o escorpião. Porém, o bicho responsável pelo maior número de mortes de pessoas no mundo é um ser bem pequeno e que muitas vezes nós não temos medo: o mosquito. Sim, o inseto é 180 vezes mais letais que cobras, hipopótamos e tubarões. Segundo levantamentos, alguns mosquitos são considerados mais letais que outros, como por exemplo o Aedes aegypti, que pode transmitir doenças como dengue, febre amarela, chikungunya e zika, ou o mosquito que carrega o vírus da malária. Nessa lista, o mosquito foi considerado o ser mais mortal pela facilidade que ele tem para transmitir várias doenças. E mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano com doenças transmitidas pelo mosquito. Pessoal, quem imaginava que um simples mosquitinho poderia causar todo esse estrago, hein? Mas agradeço a todos vocês por terem ficado aqui no vídeo até o final e peço que ajudem o canal, se inscrevam e deixem seu like. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.